João 17, verso 22 e 23. Eu queria convidar você a ficar de pé mais uma vez. E eu queria te convidar a ler comigo o texto que está na tela. Dá para ler? Dá, né? João 17, 22 e 23. Vamos lá juntos? Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Você pode se assentar? Primeira coisa que eu quero que você compreenda nessa noite é que essas palavras, elas são um registro que o apóstolo João fez de uma oração de Jesus, uma oração que pela sequência do Evangelho de João, nos dá a entender que foi naquela noite em que a ceia do Senhor foi instituída, noite aquela que antecedeu a crucificação de Jesus. Então, eu queria que você entendesse isso. Essas palavras são palavras de Jesus, registradas por João, que faz parte de uma oração, uma grande oração, que é o capítulo 17 inteiro. E essa oração, ela deve ter acontecido naquela noite de instituição da ceia do Senhor. Segunda coisa que eu quero que você compreenda nessa noite aqui, é que eu quero te situar dentro do tema que nós estamos falando nos últimos meses aqui na igreja. Nós estamos abordando textos do Novo Testamento que nos ajudam a compreender como deve ser a vida cristã. E nós estamos observando as intenções, especialmente de Jesus Cristo, com o início da igreja, com o início do movimento cristão. E o que nós queremos é compreender esse cristianismo. Por isso nós estamos olhando para vários textos. Nós já temos ouvido várias mensagens, que se a gente ouvir atentamente, e especialmente colocar isso em prática, não apenas vai nos ajustar àquilo que é o ideal do cristianismo, mas também vai revolucionar a nossa vida. Na verdade, vai revolucionar quem está ao nosso redor, porque a nossa vida vai ser diferente. Todas essas mensagens pregadas por mim, pelo pastor Josué, pelo pastor Timóteo, estão no canal do YouTube da igreja. E lá, se você quiser encontrar de forma fácil, tem uma playlist chamada Cristianismo Nosso de Cada Dia. Então, vai lá, reveja. Se você não viu alguma, vale a pena você entender tudo que nós estamos falando aqui sobre cristianismo nesses últimos meses já, tá? Ou, se você preferir, também tem lá no Spotify, né? Você pode só ouvir. Tem também tudo isso lá no Spotify. E uma terceira coisa que eu queria que você compreendesse nessa noite aqui é a nossa intenção com isso. A nossa intenção, quando a gente seleciona uma série como essa e começa a caçar texto no Novo Testamento e expor esses textos, a nossa intenção não é tornar esta igreja aqui melhor do que as outras igrejas. Não é essa a intenção. Mas é simplesmente viver de acordo com o que Jesus gostaria que a gente vivesse. Então, se nós estamos tentando ser melhor, nós estamos tentando ser melhor do que nós mesmos. Mas nós não estamos nos comparando com ninguém. Mas nós estamos realmente, sinceramente, tentando observar o Novo Testamento e pensar assim, como que a gente pode se adequar àquilo que Jesus gostaria que a gente vivesse desde o início do movimento cristão. Por isso, nosso tema hoje é cristianismo tridimensional. E eu espero realmente que isso simplifique e nos ajude a entender o movimento cristão concentrado em 3 dimensões. Porque às vezes a gente fica perdido, né? Nossa igreja, se eu fosse pedir para levantar a mão aqui, nós temos um contingente que agora, eu só bater no olho aqui, eu acho que a metade da igreja aqui é composta de pessoas muito novas na fé. Gente que está chegando na igreja, gente que está fazendo estudo comigo ainda, gente que fez estudo há pouco tempo, gente que não leu nem 10% da Bíblia, pessoas que estão engatinhando na fé.
E às vezes a gente fica perdido. Porque hoje nós somos bombardeados, né? Você abre um Instagram, por exemplo, TikTok, YouTube. Você se vê diante de várias mensagens, pessoas pregando. E talvez você esteja na igreja aqui pensando assim, o que eu tenho que fazer? Porque tudo parece muito complexo, né? É muito difícil. Como é que eu me torno uma pessoa parte da igreja, fugindo dessas complexidades todas? Porque a igreja, na verdade, ao longo dos anos, ela pode ser comparada com um navio, que com o tempo que o navio vai navegando, de repente ele está cheio de mariscos no seu casco. Que às vezes a gente acha até que faz parte da estrutura do navio, mas não faz parte. Que aquilo precisa ser arrancado, tirado. E igreja também é assim. O tempo vai passando e vai se agregando coisas. Tem coisas que vão sendo anexadas. E parece que faz parte da estrutura da igreja, a estrutura da fé. Mas essas coisas só pesam. Elas acabam atrapalhando a navegação da vida da gente. A gente não consegue navegar direito. E eu temo que às vezes nós, né, pessoas já mais antigas na fé, a gente vai levando de boa, né? A gente prossegue. Mas quem é novo na fé, quem vai chegando, às vezes fica olhando e fala, mas é muito complicado. Como é que eu deixo a minha vida de pecado, de conviver com o mundo e me torno então um cristão, né? Um cristão fiel, alguém que consegue de fato viver conforme a Bíblia quer. E o que a Bíblia quer de mim? Né? Essa é a crise muitas vezes que cada um tem. Por isso, no que se refere à vida cristã, o importante não é o que estão fazendo aí fora e parece que está dando certo. Mas o importante é o que Deus gostaria que nós fizéssemos, porque isso que é o certo. Então, não é para se comparar com todo mundo, e não é para ficar observando, dizendo assim, mas isso está em todo lugar, né? É a moda do momento. Isso parece que dá certo. Mas é preciso entender exatamente o que Deus quer. E se você fizer somente o que Deus quer, é a coisa mais certa a fazer. Porque é isso que vai dar certo de fato. Quando Jesus ora, de acordo com o registro de João 17, ele concentra suas preocupações em 3 dimensões. Observe. Uma dimensão, e aí é uma das dimensões do cristianismo, eu quero que você entenda essa noite, e é onde você vai se preocupar, é como a gente se relaciona com Deus. Essa é a primeira coisa. Jesus está preocupado com isso. Como que as pessoas se relacionam com o Pai, com Deus. Uma segunda preocupação de Jesus é como a gente se relaciona uns com os outros na igreja. Como que a gente promove, vive a unidade na igreja. E uma terceira preocupação é como a gente se relaciona com o mundo lá fora. Percebe? São 3 dimensões. Relação com Deus, relação entre nós, relação com o mundo externo, com o mundo lá fora. Então, pensando nisso, há 3 tarefas que Deus espera que nós executemos. Deus quer que a gente faça. E é isso que eu quero que você entenda e que você se ocupe a partir daqui, né? O que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou me concentrar nessas 3 tarefas. É isso que eu vou fazer. E com essa clareza, eu imagino assim que isso traz leveza para a sua vida. Porque você vai saber exatamente o que Deus está esperando de mim. Que tem a ver com a oração de Jesus. Jesus estava orando por aqueles discípulos, seguidores dele lá. Jesus também estava orando por nós. Porque ele vai dizer que ele ora por aqueles que viriam a crer. Portanto, se você crer, se eu creio, ele estava orando por nós já. Então, a primeira tarefa que Deus espera que nós executemos é conexão com Deus. Uma das dimensões do cristianismo é fazer com que pessoas se liguem a Deus. Jesus, em sua oração, ele disse, versículo 22, a primeira parte do 23, diz assim, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aí Jesus fala assim, eu neles, tu em mim.
essa ideia de dei-lhes a glória, né? O dar a glória, o que Jesus deu, afinal de contas, né? Porque a gente está acostumado com uma expressão hoje em dia, dá glória a Deus aí, né? Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não é só um brado de vitória. Mas dar a glória significa que em Jesus, o caráter ou a pessoa de Deus é revelada aos homens. E Jesus está dizendo, olha, eu revelei o teu caráter, eu revelei a tua pessoa a essas pessoas. De modo que eles podem conhecer a ti. E veja que tudo se conecta. Ele diz que Deus está conectado a Jesus, ou Jesus está conectado a Deus, e Jesus está conectado a nós. E essa, então, é a função do cristianismo. É fazer com que pessoas se conectem com Deus. E é uma grande responsabilidade. Primeiro, sim, da gente praticar isso. Depois, da gente comunicar isso. Fazer com que as pessoas entendam isso. Que tudo que nós queremos é que elas estejam conectadas com Deus. Por meio de Jesus Cristo. Veja que Jesus está mediando. É como se Jesus estivesse tomando-nos pelas mãos, em uma das mãos, mas na outra mão Jesus já está agarrado com Deus. De modo assim, que Jesus está no meio, de um lado estamos nós, segurando na mão dele, do outro lado está Deus. E ele então faz mediação, né? Ele consegue nos ligar a Deus. Nos ligar ao Pai. E essa é uma parte da nossa tarefa, conexão com Deus. Nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos fazer ao longo da semana. É ter plena confiança para entrar nos santos dos santos. Conforme diz lá em Hebreus 10, 19 e 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo véu, que é o seu corpo. Jesus se deu por nós. E Ele quer que por meio dele a gente se achegue a Deus. Então você não precisa de um sacerdote, você não precisa nem da mediação da própria igreja, mas você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Essa é a nossa tarefa. É isso que Deus quer. Fala-se muito hoje de desigrejados, mas é preciso também considerar os igrejados. Porque os igrejados é esse bando de gente que entulha as igrejas, mas não tem conexão nenhuma com Deus. Gente que só está preocupada em ocupar lugar na igreja. Que de fato assim não tem compromisso, pessoas que não têm temor de Deus, gente que nem conhece a Deus, mas simplesmente são igrejados. Eles gostam desse negócio chamado igreja. E eles ficam ali, ocupando espaço. Mas, na verdade, não tem relação com Deus. Nós precisamos entender isso. Eu não estou aqui diminuindo a importância da igreja, não é isso. Mas o que eu quero que você compreenda é que, antes da pessoa virar membro de uma igreja, ela precisa ser discípulo de Jesus Cristo. Entende? E ser da igreja será uma consequência disto. Mas ela não pode ficar simplesmente dentro da igreja. E achar que é tudo isto. Porque muitos fazem isso. Eu conheço gente que é assim. Já conversei com gente assim. Que quando a igreja tem um culto às 7 da manhã, fala assim, eu quero ir no primeiro culto, porque eu já fico livre disso logo. Então ela vai cedo. Porque ela acha assim, eu preciso me livrar desse negócio. Eu gosto de ir cedo na igreja. Não é porque ela gosta de cedo buscar a Deus. Não é porque ela levanta com sede de Deus. Não é porque ela está ansiosa pela comunhão do corpo de Cristo. Porque ela quer se livrar desse negócio. Entendeu? Que nem academia. Eu vou cedo. Já faço negócio. Tomo um banho. Vou viver minha vida. Pronto. Né? Aí você põe no Instagram lá assim, ó, tá pago. Né? E tem gente que é assim, faz assim com a igreja, porque para ela é um igrejado.
A pessoa, ela vai, porque ela acha que a igreja salva, ela acha que a igreja é um lugar que ela tem que se refugiar, então ela quer ir na igreja o mais cedo possível, e fiz o que eu tinha que fazer, acabou. Aí domingo que vem, ela volta de novo, naquele horário, só para bater o cartão. Isso não é ser cristão, de fato, né? Então, assim, entenda que ser cristão é pertencer a Cristo, é seguir a Cristo, é imitar a Cristo. Isso é ser cristão. Claro que ser cristão também é ir na igreja, né? É ser fiel à igreja, mas primariamente, ser cristão é pertencer a Cristo, é seguir a Cristo, é imitar a Cristo. Quando a pessoa faz tudo isso, como consequência depois, ela vai acabar se tornando membro da igreja. Essa é a primeira tarefa que está em nossas mãos para realizar. É uma das dimensões do cristianismo. É com o que o nosso coração deveria se ocupar. Conexão com Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Deus te chamou para desenvolver um relacionamento com Ele. Na prática, é você ler a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Não fica vindo na igreja e depois passa a semana inteira desconectado, completamente desconectado. Mas leia a sua Bíblia diariamente. Tire um tempo diário para ter comunhão com Deus. Busca mais conhecimento de Deus por meio daquilo que a igreja está te oferecendo. Porque nós temos textos bíblicos que nos estimulam, por exemplo, a meditar na lei do Senhor. Vai meditar no quê? Porque não sabe nada, não estuda nada. E tem gente que gosta, que tem afeição a culto, gosta de arrepio. Então, se no culto, porque é o jeito que canta a música, é o jeito que aquela pessoa dirige, é o jeito que aquela pessoa canta, aquela vozinha que sobe, instrumentinho, aquela guitarra que chora, aí a pessoa ela gosta daquilo que ela sente. Mas ela é incapaz de sentar, às vezes no conforto da casa dela, abrir o computador pelo Google Meet e ficar escutando 1 hora uma aula. Ela não consegue. Mas deveria conseguir, deveria se esforçar, porque aí você tem um conhecimento que você adquire, que você medita durante a semana. Aí você vai meditar naquilo, você vai ficar pensando o quê? Porque precisa ter mais conhecimento. Nós precisamos orar durante a semana, nós precisamos obedecer a Deus naquilo que a gente já sabe que precisa obedecer. Tem muita coisa a se fazer, isso é conexão com Deus. É com isso que a gente deveria se ocupar durante a semana. Então, se você está perdido, pensando, mas o que eu faço nesse universo cristão? Qual é a minha tarefa? Primeira tarefa, você tem que estar conectado com Deus. Para de ser só um igrejado. Mas pensa, fora desse ambiente da igreja, eu tenho que estar conectado com Deus. Porque às vezes eu tenho a impressão de que a pessoa vem tanto na igreja, mas se ela encontrar Deus na rua, ela não reconhece. Porque ela não sabe quem é Ele. Porque ela não tem conexão nenhuma com Deus. É um desconhecido para ela. Então nós precisamos ter conexão com Deus. Essa é a nossa primeira tarefa. Se concentra nisso. Vou ler minha Bíblia, eu vou orar, vou desenvolver temor de Deus. Eu vou querer aprender bastante as coisas da igreja, vou anotar as coisas que eu tenho que meditar durante a semana. Vou ficar pensando nisso, vou revisar isso. E aí eu vou desfrutando de uma comunhão, de uma conexão com Deus. É Ele que abriu um novo, vivo caminho para mim, por meio de Jesus Cristo. Eu vou segui-lo, eu vou amar, eu vou pertencer a Ele. Isso é uma coisa individual que eu e você precisamos fazer. Conexão com Deus. Uma segunda tarefa que eu e você precisamos fazer é comunhão com a igreja, que também é outra dimensão do cristianismo. Jesus, na sua oração, ele afirma que assim como ele e o Pai são um, que os seus seguidores aprendam a viver em unidade. O início do versículo 23 diz, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Algumas versões dizem que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Toda pessoa que está verdadeiramente e profundamente ligada a Deus, ela buscará comunhão com a igreja de Deus. Amém? Toda pessoa, se ela está de verdade ligada a Deus,
ela vai buscar a igreja de Deus. Quem está fora da igreja é porque não entendeu ainda o Deus da igreja. Porque a igreja não é minha, não é sua, ela é de Deus. E se você está ligado a Deus, Deus vai te mandar para ela. Na oração de João 17, Jesus expressa essa preocupação para que seus seguidores compreendam a importância de estarem unidos uns com os outros. Nós não fomos chamados para viver uma vida isolada. Ainda que já houvesse entre aqueles discípulos primeiros lá alguma medida de união, Jesus está orando para que eles se aperfeiçoassem nisso, para que eles ficassem bons nisso, para que eles usufruíssem de uma unidade plena. Se a fé que nós abraçamos é uma experiência marcante e transformadora, será natural a gente se alinhar a outros que têm tido a mesma experiência impactante. Não é assim? Se você é empreendedor, você fica caçando encontro de empreendedor. Se você é dentista, você fica caçando coisa de dentista. Se você é da área administrativa, você fica caçando coisa da área administrativa. Não é? A gente está querendo sempre andar perto de quem se comunica com a gente dos nossos interesses. Se o nosso interesse é buscar a Deus, estar conectado com Deus, é natural que a gente vai buscar pessoas que também elas vão estar conectadas a Deus. É natural. E essa afirmação que a gente ouve aqui e ali, né, de que a pessoa diz assim, não, eu prefiro seguir a Deus. E não estar em nenhuma igreja, não buscar ninguém. Na verdade, uma forma arrogante de viver, pretensiosa, egoísta. É achar que não precisa de ninguém nessa vida, né? Acerca daqueles primeiros cristãos lá de Atos 2, os versos 42 e 44 dizem assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aí o texto fala assim, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Essa é a segunda tarefa que precisamos realizar, ter comunhão com a igreja. O que eu faço na minha vida cristã? Eu preciso ter conexão com Deus, eu preciso ter comunhão com a igreja. Essa é outra dimensão do cristianismo. Jesus veio nos unir a Deus para formar a sua igreja. Então, a nossa conexão com Deus, ela resulta numa comunhão com outras pessoas que igualmente estão conectadas a Deus. Encontrar-se com pessoas na igreja fortalece a nossa vida. Nos provê de amor, de reconhecimento das nossas habilidades. É nesse ambiente que nós somos testados, trabalhados na nossa personalidade. É na comunhão do corpo de Cristo que a gente se sente acolhido, amado. É importante. Por isso você está pensando o que eu faço na vida cristã? Você se conecta com Deus e você comunga com a igreja. Você participa das atividades da igreja. Pessoas verdadeiramente ligadas e compromissadas com Deus se unirão à igreja, irão à igreja, fortalecerão a igreja, amarão a igreja, cuidarão da igreja. Porque elas estão ligadas a Deus, elas entenderam que além de estar conectada a Deus, ela precisa comungar, ela precisa estar junto com outras pessoas para se fortalecer. Por isso que a gente insiste, a gente briga pelo seu compromisso com a igreja. Porque embora haja pessoas que só vêm à igreja sem compromisso nenhum, quando estamos comprometidos com a igreja de Deus, isso pode indicar que nós estamos, na verdade, comprometidos com Deus. E gente que é muito assim, desligada das coisas da igreja, sabe? Que vem quando dá, né? E me assusta, né, algumas coisas que acontecem, especialmente no ambiente de Instagram, né? São videozinhos que as igrejas colocam, né? Outro dia eu vi um
Sabe esses videozinhos para convidar a pessoa para vir para o culto? O videozinho dizia assim, ó, não sabe o que vai fazer domingo à noite? Venha ao culto. Ah, gente, pelo amor de Deus. Você não deve vir ao culto porque você não sabe o que vai fazer no domingo à noite. E nem porque não tem nada para fazer. A gente vem na igreja por causa de compromisso com a igreja, com Deus. Mas não é porque, não sabe o que vai fazer domingo à noite? Vem para a igreja. Se você está praticando esse tipo de evangelismo, não faça isso. Você imaginou falar para a pessoa assim, você não sabe o que vai fazer domingo à noite? Vou te dar uma ideia. Vai lá na minha igreja domingo. Não é, essa não é a proposta. Porque tem gente que qualquer coisa deixa de participar da igreja, mas qualquer coisa. Se o vento soprar para o lado que não está acostumado a soprar, ela não virá à igreja. Se tiver nuvem no céu, ela vai olhar e falar assim, mas queria tanto ir na igreja hoje, mas o tempo não está ajudando. Mas por quê? Tem carro, tem tudo. Deus está enchendo, a pessoa de benefícios. Mas ela vive arrumando desculpas para não vir à igreja. E eu já falei e repito, eu acho que tem gente que acha que é pecado vir na igreja todo domingo. Porque tem irmãos que eu observo. Eu vou começar a anotar numa cadernetinha. Se ela está aqui hoje, domingo que vem ela não estará. Eu já sei. Ela não consegue vir 2 domingos seguidos na igreja. Eu acho que ela acha que é pecado. Ou que deve ter alguma escala. Que a cadeira dela é ocupada por outra. Alguma coisa assim. Eu não sei o que está acontecendo, né? Mas você não consegue ver a pessoa 2 domingos na igreja. Ela está sempre... não, domingo passado eu fui, né? Não, esse domingo não vou não. É muita coisa. Jesus estava orando para que aquelas pessoas se unissem, que eles fossem bons nisso. E a gente precisa ser bom nisso porque isso faz bem para a gente. Não viver de forma isolada. Por isso que você vai ouvir muito aqui nessa igreja, uma insistência, uma briga, uma implicância, uma chatice, para que você frequente a igreja. Para que você assista uma aula da Life Educa. Para que você entre numa pausa durante a semana para orar por 40 minutos. E você vai ouvir isso. Porque essa é uma das dimensões do cristianismo. É a gente ter comunhão com a igreja. E uma terceira e última tarefa que nós precisamos nos incumbir dela, que é uma dimensão também do cristianismo, é a comunicação com o mundo. Na sua oração, Jesus afirma que pessoas conectadas com Deus e em comunhão com uma comunidade, umas com as outras, na igreja, elas têm que comunicar ao mundo o amor de Deus. Na verdade, elas comunicam quando elas fazem isso. Se estiverem conectadas com Deus, estiverem em comunhão umas com as outras, o mundo entende que aquela comunidade se ama porque Deus as ama. Ama aquelas pessoas. O verso 23 diz assim, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Algo semelhante você encontra no versículo 21. Jesus ora assim, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Existe um mundo com o qual nós precisamos nos comunicar com ele. Essa é também a nossa tarefa, é uma terceira dimensão do cristianismo. É a gente se comunicar com o mundo. Estamos conectados a Deus, em comunhão com a igreja de Deus, mas tem um mundo lá fora, onde Deus tem te colocado. E você precisa se comunicar com esse mundo lá fora. Observe os versículos 14 a 16 de João 17, diz assim, Jesus orando, ele está dizendo, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Presta atenção em algumas afirmações de Jesus aqui. Primeira coisa é que o propósito de Deus não é te isolar do mundo, não é te alienar do mundo. Deus não quer fazer isso.
Por isso, não põe na tua cabeça, porque tem gente que acha assim, mas a igreja tem pouca coisa para fazer. A igreja tinha que ter mais culto, tinha que ter mais reunião, tinha que ter mais coisa para fazer. E porque se eu ficasse na igreja todo dia, tem gente que acha assim, se eu fosse na igreja todo dia, eu seria muito mais santo. A igreja não está me ajudando. Porque tinha que ter oração de madrugada, tinha que ter um monte de coisa na igreja. Porque se eu ficasse enfiado dentro da igreja, eu iria ser uma pessoa melhor. Presta atenção, o propósito do cristianismo não é esse. O propósito do cristianismo não é te enfiar num convento, te colocar numa vida solitária, não. O propósito de Deus não é te alienar, te isolar, não é isso. Uma outra coisa que Jesus está orando aqui é que uma vez conectados com Deus, nós já não pertencemos ao mundo. Jesus está dizendo assim, eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, se você se conectou a Deus, você já é um objeto estranho lá no mundo. E se acostume com isso. Porque você vai conviver com pessoas que vão estranhar você. Vão achar que você é um sujeito esquisito. Que não entra em qualquer conversa. Que não faz qualquer tipo de coisa. Que não adota algumas práticas. E você vai perceber que parece que esse mundo é esquisito também. Porque você não pertence a esse mundo. E uma terceira afirmação que Jesus está fazendo aqui é que nós não seremos tirados do mundo, mas nós seremos protegidos do mal que há no mundo. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer que você viva no mundo. Então você vai se conectar com Deus, sua relação com Deus, você vai ter comunhão com a igreja. Quando você não está na comunhão da igreja, você vai ter que viver no mundo lá fora. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que conviver com o seu vizinho, você vai ter que enfrentar as pessoas lá fora. Só que enfrente tudo isso nessa consciência. Deus não quer me isolar do mundo, Ele me deixa viver no mundo. Eu não pertenço a esse mundo. E Deus, embora me deixe lá no mundo, Ele me protege do mal que há neste mundo. Voltando lá para Atos capítulo 2, os versículos 46 e 47, eles dizem assim, todos os dias, está falando da igreja primitiva, né? Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Aí diz assim, e tendo a simpatia de todo o povo. Que povo? Do mundo. As pessoas do mundo estavam gostando daquelas pessoas, no sentido de que estavam admirando aquelas pessoas, pela maneira como eles andavam unidos. E o texto termina dizendo assim, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Gente do mundo, Deus ia trazendo para a igreja. Porque quem já estava na igreja, estava em contato com o mundo. Causava impacto no mundo. Entenda que o mundo é o nosso campo de batalha. O mundo é onde você vai influenciar. E se você não influenciar, você vai ser influenciado. Por isso que é importante você não misturar essas coisas. Você precisa primeiro ter conexão com Deus. Depois você precisa ter comunhão com o povo de Deus. Aí então você está preparado para ir no mundo, que também é de Deus. Que embora a Bíblia diga que jaz no maligno, o maligno só está ocupando um espaço que é de Deus. E Jesus está dizendo que você vai ser protegido lá nesse mundo, desse mal. Mas você precisa viver lá nesse mundo. Lá é o seu campo de batalha. Não adianta ficar enfiado na igreja todo dia. Você precisa vir à igreja, mas você precisa viver no mundo lá fora. E por isso que é importante dar atenção a tudo que está acontecendo diante de Deus, diante da igreja. Porque é o preparo que Deus está dando para você viver bem no mundo lá fora. Conexão com Deus é a fonte de onde vem o nosso poder. A comunhão com a igreja torna-se o nosso quartel.
onde nós recebemos alimento, orientações para a guerra. Mas o mundo é onde nós temos que comunicar o amor de Deus. É onde nós demonstramos que de fato estamos preparados para enfrentar essa batalha. Nesses ambientes que Deus tem colocado você. Que talvez nunca nenhum missionário vai botar o pé lá. Nunca nenhum pastor consegue entrar lá. Mas você está lá. E o que Deus quer é que você, conectado com Ele, em comunhão com o povo dele, você enfrente esse mundo. E você influencie esse mundo. E você consiga, de fato, fazer diferença nesse mundo. Você compreende como que o cristianismo ele é tridimensional? Você compreende as tarefas que Deus espera que realizemos? Deus quer você perto dele. Essa é a primeira coisa. Se conecta com Ele. Não faça da igreja só um lugar que você vem. Mas faça da igreja um lugar que te conecta com Deus. Mas o tempo que você passa na igreja é muito pequeno. Se você somar 1h30 no domingo, mais 40 minutos na quinta, estou falando de crente bom, que frequenta tudo. Quinta, mais 1 hora na Life Educa, e aqui você participa, as mulheres de um Life mulheres, né? Homens participam de uma reunião de homens, jovens participam de reunião de jovens. Será que dá umas 5 horas na semana? Com quanto tempo você vive no mundo? Quanto tempo você está enfrentando o mundo? Seja ele real, seja ele virtual, digital. Você percebe o quanto você está exposto ao mundo? O quanto seus filhos estão expostos ao mundo? E você está em um tempo tão pequeno, exposto a Deus, às coisas de Deus. O que nós vamos fazer? Vamos encher a igreja de programação? Não. Esse não é o caminho. Não é a propósito do cristianismo. Mas o que nós vamos fazer é que nós vamos encher a nossa vida com a presença de Deus. Então nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar, nós vamos buscar discipulado, nós vamos nos interessar pelos ambientes que a igreja promove. E eu vou captar aquilo, eu vou anotar aquilo, eu vou ficar meditando, pensando naquilo. Mas é compreender que Deus te quer perto dele. Mas Deus também te quer envolvido com a igreja dele. Então pega essas poucas horas que você consegue coletar durante a semana participando. Mas elas são preciosas, elas são importantes. E entenda que Deus te quer influenciando o mundo que é dele também. Assim como na igreja de Atos, Deus estava salvando pessoas do mundo. Deus também está querendo salvar pessoas do mundo. E vai usar a mim e vai usar você. Por isso lá é o nosso campo de batalha. E isso é ser uma igreja simples, uma igreja saudável. Porque nós estamos fazendo 3 tarefas apenas. Nós estamos criando conexão com Deus, nós estamos vivendo em comunhão uns com os outros, e nós estamos comunicando ao mundo esse grande amor que nós entendemos. E o mundo será abençoado por pessoas, por vidas assim. Amém? Descomplicou ou complicou mais? 3 coisas só. Você precisa criar conexão com Deus. Você precisa manter comunhão uns com os outros. Você precisa se comunicar com o mundo lá fora. Deus está com você, creia nisso. Você não pertence ao mundo, mas Deus não vai te tirar do mundo. Porque Jesus orou pelos discípulos e por nós nesse sentido. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Você acha que Deus não responde essa oração que Jesus fez, que o Filho dele fez? Deus continua não nos tirando do mundo, mas Deus está nos livrando do mal. Ele quer nos livrar do mal. Mas você precisa se conectar com Deus. Deus te quer perto dele.
Você precisa ter mais comunhão com a igreja. Deus te quer envolvido com a igreja dele. Você precisa se comunicar com o mundo, porque Deus te quer influenciando o mundo que também é dele. E tem muita gente que ele quer salvar lá. E vai salvar por seu intermédio, por meu intermédio. Amém?